Olá, pessoal. Eu sou o professor Jordão e estamos aqui para mais uma aula de física. Vou falar sobre a terceira lei de Newton hoje. Se você gostar dessa aula, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, se inscreva no canal e dê um like no vídeo. Então vamos deixar de enrolação e vamos começar com a aula. Então lá, pessoal, terceira lei de Newton, lei da ação e reação. Enunciado: para toda força de ação existe uma força de reação oposta e de mesma intensidade. Ó. Então você tem um carinha aqui. No processo de andar, ele empurra o chão para trás e o chão empurra ele para frente. Ação e reação. Bom, então o exemplo 1 aí, né? O ato de andar envolve ação e reação. Bom, um outro exemplo seria: você tem um objeto, no caso uma maçã, sendo puxado em direção à superfície da Terra, do planeta. Só que a maçã também puxa o planeta na direção dela. Então, ó, ação e reação. Um outro exemplo seria uma pessoa dando um tiro. A bala é lançada para frente e a arma recua. Então, aqui está a reação, ação e reação. E o funcionamento de um foguete. Ó, gases aquecidos expulsos aqui para trás impulsionam o foguete para frente. Bom, importante sobre a terceira lei de Newton. A ação e reação têm sentidos opostos, estão aplicadas em corpos diferentes, por isso nunca se cancelam. Então isso aqui é muito importante, pessoal. Se tiver duas forças opostas de mesma intensidade se cancelando, elas não são para ação e reação, porque ação e reação estão agindo sobre corpos diferentes, nunca se cancelam. E peso e normal não são par ação e reação. Então, olha só, você tem uma caixa apoiada numa mesa, a caixa é puxada pelo planeta para baixo, então ela tem um peso, né, uma força que puxa ela para baixo, chamada de peso, e devido a esse peso, ela empurra a mesa para baixo. A mesa reage e empurra a caixa para cima. Essa força da mesa empurrando a caixa para cima, chamamos isso de força normal, porque ela é sempre perpendicular à superfície aqui, ó, em que está apoiada a caixa. Então, ó, normal e peso são forças opostas e de mesma intensidade. Só que elas não são para ação e reação, porque elas estão agindo no mesmo corpo, que seria a caixa, elas estão se cancelando. E ação e reação nunca se cancela, ok? Então a reação, a força de reação ao peso é o menos peso aqui da Terra, o planeta sendo puxado em direção à caixa, certo? A força de reação anormal seria o menos N aqui, ó. A caixa empurrando a mesa para baixo é menos N, a mesa empurrando a caixa para cima é N. Então, muito cuidado, pessoal, pegadinha de vestibular. Ó. Peso e normal nunca se cancela. Peso e normal não são para sem reação porque estão se cancelando. Belezinha? Continuando. Vamos ver o exemplo 1 aí. Ó. Um dinamômetro possui suas duas extremidades presas a duas cordas. Duas pessoas puxam as cordas na mesma direção e sentidos opostos, com força de mesma intensidade, 100 newtons. Quanto marcará o dinamômetro? Então tá aqui as alternativas. Vamos ver a resposta. Olha lá. De acordo com a terceira lei de Newton, a ação e reação são opostas e de mesma intensidade. Então, a resposta é 100 newtons, alternativa E. Exemplo 2. Enem 2018. Durante uma faxina, a mãe pediu que o filho a ajudasse deslocando o móvel para mudá-lo de lugar. Para escapar da tarefa, o filho disse ter aprendido na escola que não poderia puxar o móvel, pois a terceira lei de Newton define que se puxar o móvel puxará igualmente de volta. E assim não conseguirá exercer uma força que possa colocá-lo em movimento. Qual argumento a mãe utilizará para apontar o erro de interpretação do garoto? Bom, você tem as 5 alternativas aqui, ó. Alternativa A. A força de ação é aquela exercida pelo garoto. B. A força resultante sobre o móvel é sempre nula. C. As forças que o chão exerce sobre o garoto se anulam. D. A força de ação é um pouco maior que a força de reação. E E. O par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Resposta: de acordo com a terceira lei de Newton, ação e reação nunca se anulam porque estão aplicadas em corpos
diferentes. Então a resposta alternativa E, ó, o par de forças de ação e reação não atua em um mesmo corpo. Exemplo 3. Federal de Santa Catarina. Um pássaro está em pé sobre uma das mãos de um garoto. É correto afirmar que a reação à força que o pássaro exerce sobre a mão do garoto é a força. Aí você tem as alternativas aqui, ó. Da terra sobre a mão do garoto, da mão do garoto sobre o pássaro, da terra sobre o pássaro, do pássaro sobre a terra ou do pássaro sobre a mão do garoto. Bom, peso e normal não são um par ação e reação, então o pássaro empurra a mão do garoto para baixo e a mão reage empurrando o pássaro para cima. Logo, a resposta alternativa B de bola, da mão do garoto sobre o pássaro. Prontinho, pessoal. Chegamos ao final dessa aula. Obrigado por ter assistido a essa aula e se você puder se inscrever no canal e dar um like no vídeo, eu agradeço muito. Até mais, pessoal.